nós queremos deixar uma reflexão sobre o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, neste ano tratando mais uma vez do desmonte da CLT, que precariza as relações de trabalho. Ontem mesmo teve a edição de uma nova PEC, de uma nova MP, medida provisória, pelo governo federal, cada vez mais precarizando as relações de trabalho no país. Então os trabalhadores não têm muito o que festejar, têm bastante o que refletir para seguir na luta de recuperação de seus direitos. Vejam que 1/5 da população adulta do país presta serviços a empresas de plataforma digitais para obter renda. Contratos temporários avançam até na indústria. A pandemia da Covid-19 agravou a precarização das relações de trabalho desencadeada pelo usurpador Michel Temer e acelerada pelo desgoverno Bolsonaro. Em meio ao desemprego, sem o auxílio emergencial de R$ 600 e sem perspectivas, os deserdados do golpe se submetem a jornadas cada vez mais longas de serviços prestados a empresas de plataformas digitais, sem garantias trabalhistas e recebendo cada vez menos. O Instituto Locomotiva constatou que desde fevereiro de 2020, mais de 11.400.000 pessoas passaram a recorrer aos aplicativos para garantir ao menos parte ou até a totalidade de suas rendas. Já são 32.400.000 trabalhadores e trabalhadoras atuando com aplicativos pelo Brasil, o correspondente a 20% da população adulta do país, contra 13% em fevereiro do ano passado. Entre esses 32.400.000, 16% afirmaram que os aplicativos são a sua única fonte de renda. Para 15%, eles respondem por metade dos ganhos. Outros 24% os utilizam apenas para um serviço eventual, como entregas de um negócio próprio. O processo foi batizado de plataformismo pelo engenheiro Roberto Moraes, professor do Instituto Federal Fluminense. No portal da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, o professor Roberto chama a atenção para a iniquidade da relação com os trabalhadores e também com os pequenos negócios, engolidos pelas grandes empresas. Ao fundo, o sistema financeiro umbilicalmente ligado às plataformas. É um processo de dominação tecnológica, de superexploração dos trabalhadores. Quem financia isso é o setor financeiro, que fecha seus setores de pesquisas e incentiva o surgimento de startups. Está ocorrendo uma etapa da reestruturação produtiva, na qual a dominação tecnológica reforça a hegemonia financeira do capitalismo. A consequência é mais precarização, a vampirização da renda, num processo sem igual na história da humanidade. E com um agravante: quando uma empresa deixa de pagar a previdência de um trabalhador terceirizado, ela não ajuda a pagar o sistema de saúde e a educação gratuitos que esse trabalhador e seus filhos utilizam. Ela sobrecarrega, por consequência, o serviço público, transformando a economia das cidades. Os aplicativos são intermediadores que extraem o valor do trabalho e seu volume de vendas vai acabar com os pequenos comércios, os pequenos negócios, mudando até o processo de urbanização das cidades. Com tanta precarização, que tipo de trabalho vai sobrar? O desmazelo levou à 4ª paralisação em menos de um ano dos entregadores que trabalham para aplicativos como iFoods, Lugs e Raps,
em São Paulo. Na última sexta, dia 16, eles realizaram mais um ato para protestar contra as más condições de trabalho e renda. Trabalhadores e trabalhadoras exigem reajustes nas taxas mínimas de corrida e o pagamento padronizado por quilometragem. Só assim conseguirão suportar os aumentos periódicos dos combustíveis e dos custos de manutenção dos veículos. Desde julho do ano passado, quando houve o primeiro break dos APPs, como ficou conhecido o movimento da categoria, nada mudou. A grande maioria continua trabalhando os 7 dias da semana e boa parte mais do que 11 horas diárias. Segundo a professora Paula Freitas, do Grupo de Trabalho Digital da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, a pesquisa Condições de Trabalho de Entregadores via Plataforma Digital durante a Covid-19 da Unicamp, Universidade de Campinas, revela que o percentual desses profissionais que trabalham acima das 9 horas diárias subiu de 57% para 62% durante a pandemia. Ao mesmo tempo, embora passassem a ser mais requisitados, seus rendimentos caíram. Se 47% ganhavam até R$ 520 por semana, com a pandemia o percentual subiu para 72%, ou seja, 25% desses trabalhadores passaram também a receber a média rebaixada. Para 49% dos pesquisados, o bônus que recebiam diminui. Os que mantiveram seus rendimentos foram 45% e apenas 5% confirmaram o aumento da renda no período. A pandemia contribuiu para mostrar rapidamente que este governo Bolsonaro não deu certo. Aprofundamos os efeitos tão fortemente que de fato as pessoas ficaram sem alternativas de renda. Mas elas precisam pagar as contas e utilizam aquilo que está ao alcance da mão. O celular vinculado ao algoritmo que manda na vida delas. Para a mesma pesquisadora, Paula Freitas, a exploração das empresas de aplicativos foi aprofundada com a reforma trabalhista do governo golpista de Temer. Em 6 meses foram introduzidas mais de 200 modificações legislativas na consolidação das leis do trabalho. Nenhuma ampliou direitos dos empregados frente aos empregadores. O desgoverno Bolsonaro só piorou a situação, com tentativas de retiradas de mais direitos e ainda se voltando também contra os servidores públicos. O Brasil está assistindo a uma economia desestruturada, com desmantelamento da legislação trabalhista, diminuindo a proteção dos trabalhadores, justificando as retiradas de direito como forma de impulsionar o quadro de empregos. Mas isto se demonstrou falacioso, mentiroso. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento da relação causa-efeito entre medidas econômicas de regulação e mercado de trabalho sabe que não deu certo. O problema não está no fato das plataformas digitais incorporarem pessoas para trabalhar, mas sim na ausência de legislação protetiva. Já existe uma norma, é a antiga CLT, de antes da reforma trabalhista, que precisaria ser aplicada a esse tipo de relação de trabalho. E o pior é que este fenômeno avança até na indústria. O desmantelamento da CLT atingiu, inclusive, setores da economia onde os sindicatos são historicamente fortes. Hoje o trabalhador não tem segurança alguma. Alguma pessoa que for contratada e passar o mês inteiro sem ser chamado para trabalhar. Acontece isso com o chamado trabalho intermitente. O trabalhador não tem garantido nem o piso da categoria, podendo receber menos do que está convencionado coletivamente.
pode inclusive receber menos que um salário mínimo. Nesse caso, o tempo em que ele está contratado não é sequer considerado como tempo de contribuição para fins previdenciários. Nota técnica do DIEESE revelou que 22% dos trabalhadores intermitentes não tiveram nenhum atendimento em 2019. Além disso, o rendimento médio dessa modalidade foi de R$ 637, valor equivalente a 64% do salário mínimo oficial. A metodologia implantada no início de 2020 mudou o universo de trabalhadores abrangidos. Os trabalhadores temporários agora são de preenchimento obrigatório pelas empresas e não mais opcional. Além disso, categorias que antes não eram consideradas como emprego formal passaram a entrar na conta, como os bolsistas, por exemplo. Diante dessas mudanças, os economistas alertam que o Ministério da Economia induz o público ao erro no divulgar os resultados do novo CAGED como recordes históricos ou o melhor resultado para o mês em 30 anos. Isso porque a nova série não é igual à anterior e, com isso, a comparação no horizonte mais longo está errada. Quando você muda a forma de medir uma série, ela não pode mais ser comparada com a que era medida de uma forma diferente anteriormente. Me parece que há um descaso geral com as estatísticas. Precisaria haver um esforço maior deste governo, porque quem vai pagar o preço desse descaso somos todos nós, trabalhadores. Sem informações corretas, há dificuldade de fazer políticas públicas adequadas. Mas esse é um governo que não é muito fã de políticas públicas. É um governo que gosta de viver no mundo que eles criam e não no mundo real. Acho que é essa a questão de fundo.